Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas da Shein. E assim, gente, foi aquela mega comprinha, porque eu comprei bastante coisa, então eu vou ter que separar esse vídeo em duas partes, senão ele vai ficar muito longo. Eu quero mostrar pra vocês tanto a peça aqui em vídeo e a peça no corpo. Por isso que eu vou separar em duas partes para não ficar um vídeo muito cansativo pra vocês. Para começar, eu vou mostrar os croppeds, bodies e blusinhas que eu pedi. E na segunda parte eu vou mostrar para vocês roupas de academia e vestidos, tá? Geralmente na Shein eu peço P ou PP, então a maioria das minhas peças aqui são tamanho P ou PP. Dos croppeds eu peguei a maioria em conjunto, que vem 2 ou 4, depende da peça, mas chega de enrolação e bora conferir todas as peças que eu comprei. Para começar, eu peguei esse croppedzinho aqui, que ele tem a alça mais fina, com esse decote assim mais triangular. O tecido dele parece tipo uma lãzinha, só que ele é um pouquinho mais fino. Eu gostei muito da qualidade dele. Só esse daqui que eu tive que pegar tamanho M, porque eu vi nos comentários que as meninas falaram que aqui ele fica um pouco curto. Então esse daqui eu peguei no tamanho M, nesse tom de azul. Eu gostei da qualidade dele, apesar de ser um pouquinho fino. E outra coisa, ele estica. Então, por isso que eu peguei tamanho M, porque eu fiquei com medo de pegar um tamanho muito pequeno e quando eu fosse vestir, ele esticasse demais e ficasse transparente. Então, aquele ali eu peguei tamanho M. Croppedzinho de alcinha, ó. Ainda bem que eu peguei o tamanho M, porque ele ficou bem curtinho já. Se eu tivesse pego o tamanho P, ele ia ficar mais curto ainda. Então, ainda bem que eu peguei no tamanho M, ó. Ele ficou bem certinho. Só a alça dele que é bem fininha. Mas de resto eu gostei muito dele também. Outra peça foi esse conjuntinho aqui, que vem com 2 croppeds. Que ele tem essa manga assim, ó, com babado. Esse daqui parece muito um da Zara. Porém, o tecido dele é um pouquinho mais fino. Ele é meio canelado, ó, mas ele é mais fininho. Não sei se eu vou conseguir mostrar aí pra vocês. Ele tem um tecido um pouquinho mais fino, ó. Mas eu achei ele lindo, ele fica muito bonito no corpo. Esse daqui eu peguei tamanho P também. Ó, esse aqui foi tamanho P, tamanho S. E aí veio esse, verde menta. E o azul. Esse azul aqui também é muito lindo. E é no mesmo estilo, ó. Ele é um pouquinho mais longo, ele não fica tão cropped quanto os outros. Mas eu usei dobrando ele aqui, dei uma dobradinha aqui na barra dele, ficou um pouquinho mais curto. Mas dá pra usar tanto como camisa, né, como blusinha, ou como cropped. Eu gostei muito da qualidade desses aqui também, apesar dele ser um pouquinho mais fino, ele não fica transparente. Então eu gostei muito. Croppedzinho azul, e ó, como eu falei, ele é um pouquinho maior, então se for uma calça de cintura alta, vai pegar bem aqui em cima e ele vai ficar parecendo uma blusinha. Mas dá pra dobrar também, eu usei ele dobrado pra ele ficar um pouco mais curto. Mas, ó, o comprimento dele é ótimo. E ele também marca um pouco, ó, por ser um tecido muito fininho, ele marca. Então, tem que cuidar o sutiã que coloca por baixo. Mas, ó, as alcinhas dele e é meu xodó também. Esse próximo é um conjunto de 3 croppeds nesses tons, assim, de marrom. Eu não tinha nenhuma peça dessa cor. Aí, por isso que eu peguei nesse tom, mas no site da Shein tinha outras cores desse cropped também, eu que quis pegar nesses tons de marrom. Mas, ó, ele é assim, tem golinha, a golinha dele não fica muito alta, tá? E ele é um pouquinho mais curto do que aquele outro que eu mostrei pra vocês. A manga dele é assim. E o tecido dele é um pouquinho mais fino, ó, mas não chega a ficar transparente, porém ele é um pouquinho fino também. Aí veio esse daqui nesse tom de caramelo. Esse aqui nesse tom de nude. Um begezinho. E o próximo, que é esse daqui no tom de marrom. Esses aqui, eu pedi no tamanho M, ó. Pedi no tamanho M justamente por ser mais fininho
e eu fiquei com medo de ficar transparente. Eu vi nos comentários que as meninas pediram um tamanho um pouquinho maior para ele não ficar muito transparente. Por isso que eu escolhi tamanho M e ficou certinho pra mim. Croppedzinho de golinha. Ele tem um comprimento super bom, ó, fica um pouco acima do umbigo. Dá pra dobrar também, caso vocês queiram deixar ele um pouco mais curto. E ó, ele ficou um pouquinho folgado na minha cintura. Porém, se eu tivesse pego o tamanho P, ele ia ficar transparente, porque aqui em cima ele ficou bem certinho. Então, ó, o tamanho M foi o ideal mesmo. O próximo é esse cropped aqui, de manguinha, ó, nesse tom de nude. O tecido dele também é um canelado, é o mesmo tecido desses croppeds aqui, só que ele também é um pouquinho mais fino. Ó, mas eu amei também. E esse daqui eu pedi tamanho P. Croppedzinho de manguinha, esse aqui ficou perfeito no corpo. Por ele ter o tecido um pouquinho mais fino, ele marca um pouquinho, ó, dá até pra ver o detalhe do sutiã, mas ele também ficou perfeito no corpo. O próximo foi esse daqui, de um ombro só. Esse daqui eu peguei na promoção Relâmpago. Ó, ele é nesse tecido assim, que parece tipo uma lãzinha, porém ele fica transparente. Mas eu gostei muito dele também. Ele, por ser transparente, eu pedi tamanho M, porém ele ficou um pouquinho grande. Então eu vou ter que ajustar aqui dos lados, né? Mas nada que me impeça de usar. Esse roxinho. Muito lindo também. Apesar dele ser um pouquinho fino, eu gostei muito da qualidade dele. Só vou ter que fazer mesmo esse ajuste, porque ele ficou um pouquinho largo. Croppedzinho roxo, ó, esse daqui já ficou bem mais largo, por causa do tecido dele também. Então, ele eu vou tentar dar uma ajustada, pra ele poder ficar um pouquinho mais certinho no corpo. E a alça também acabou ficando um pouquinho grande, ó, tá meio folgada. Mas ele fica assim no corpo, e ele é levemente transparente, ó, dá pra ver um pouquinho do outro lado. Mas nada que me impeça de usar também. Vou dar uns pontinhos na alça e aqui do lado. E ele vai ficar perfeito no corpo. O próximo é um kit de cropped, que é o queridinho assim da Shein. Todo mundo tem esse kit de cropped. Eu peguei nesses tons mais neutros, mas tem de outras cores, que é esse aqui, ó. Todo mundo tem esse conjunto de cropped. E eu amei a qualidade desse daqui, é perfeita demais. Ele não fica transparente, porém eu também peguei tamanho M, ó. Como eu vi em alguns vídeos, em alguns comentários, que ele poderia ficar um pouquinho curto aqui nessa parte, eu decidi pegar tamanho M pra ele não ficar curto e ficar certinho no meu corpo. E deu super certo, ele não ficou nem largo nem curto, ficou num comprimento muito, muito bom. Ele é nesse tecido mais grossinho, ó, e não fica transparente. Essa aqui foi a minha melhor compra da Shein, eu acho. Aí veio esse daqui nesse tom de branco. Eu peguei ele nos tons mais neutros, ó. Mas eu sei que lá no site da Shein tem um que é um pouco mais escuro que esse, né? Que esse begezinho e o roxinho é mais escuro. E tem um de tons mais claros, né? Que é mais a cara do verão. Mas eu decidi pegar esse. Veio o branco, o bege. E eles são todos em alça nadadora, assim, ó. O roxinho, que é meio cinza. Fazendo esse tom de roxinho. E o preto, que é o tradicional, né? E eu amei esse conjunto de cropped. Eu já quero das outras cores que tem lá no site da Shein. Conjunto de top, no caneladinho, ó. Ficou num comprimento super bom. Meu umbigo tá um pouquinho mais embaixo. Mas, ó, o comprimento dele é ótimo. E nas costas ele fica nadador. O próximo é esse aqui, de um ombro só também. Ele tá meio estranho porque veio amassado e eu ainda não ajustei a alça dele. Mas é esse aqui, ó. De um ombro só nesse tom de verde, que ele tem esses detalhes aqui na manga. Esse aqui também ficou um pouquinho grande, porque eu pedi... Esse eu pedi tamanho P. Eu deveria ter pego o PP dele, ele ficou um pouquinho grande. Mas é só ajustar aqui dos lados também, ó.
mas ele é lindo. Ele é nesse tecido meio canelado e aqui na manga ele é um pouquinho mais estruturado, ó, os babados que tem. Mas ele é nesse canelado e ele não fica transparente. Então, eu gostei muito desse aqui também. Eu vi que a maioria das meninas estava usando na Copa, né? Mas eu vi um lookinho com ele, que fiquei assim apaixonada. Aí eu pedi nesse tom de verde. Croppedzinho verde, que também é o meu xodó. Eu só preciso ajustar ele aqui na manga pro babadinho ficar um pouquinho mais pra baixo. Mas, ó, ele fica assim no corpo. Só aqui, ó, que ele ficou um pouquinho larguinho. Poderia ter ficado um pouquinho mais justo. Mas, ó, perfeito também. Os próximos são 2 bodies, que eles são do mesmo modelo, porém eu pedi de cores diferentes. E aí foi aquela mesma coisa. Eu vi que algumas meninas comentaram que ele ficou transparente e outras não. Então, um eu acabei pedindo tamanho M e o outro eu pedi tamanho P. Eu me arrependi de ter pedido tamanho M porque ele ficou muito grande na parte de baixo que fecha. Essa partezinha aqui, ó, que a gente fecha no meio da perna, ele ficou muito grande o tamanho M. Já o tamanho P ficou certinho, então eu deveria ter pedido os dois no tamanho P. Mas, como eu não sabia, né, aí eu pedi tamanho M. Nada que me impeça de usar também, só dar uma ajustada ali na parte de baixo e tá tudo certo. Porque no corpo, assim, ele ficou bem certinho. Só mesmo ali na parte de baixo que ele ficou grande. Então, o primeiro foi esse aqui, que tem essa golinha, nesse tom de nude, ó. Aí, aqui nessa parte de baixo, que foi onde ele ficou grande. Mas nada que me impeça de usar. Então, é esse daqui nesse tom de nude. E o próximo é o mesmo body, porém na cor branca. Ó. Já esse daqui ficou certinho aqui na parte de baixo. Porém, esse branco fica transparente. Então, tem que colocar com o sutiã cor da pele e mesmo assim ele ainda marca um pouquinho. Mas eu gostei muito dele e vou usar da mesma forma. Deixei aqui o body por cima do short só pra vocês terem uma noção do tamanho que ele ficou lá embaixo. Mas, ó, esse daqui é o body, ele tem uma cor super bonita. E aqui, ó, que eu tô falando que ele ficou muito grande, ó, fica bem folgado, tá vendo? Mas no corpo ele ficou até um tamanho bom. Porém, eu pediria sempre no tamanho P para ele ficar mais ajustado no meu corpo. E para finalizar, eu peguei um conjunto, porque como eu ia voltar para cá de carro, eu peguei um conjuntinho que seria bom para viagem, porque ele é bem molinho, fica muito bonitinho no corpo. Então eu peguei esse conjuntinho aqui, que ele vem o cropped e o short. Esse conjunto, eu vi que a maioria das meninas estavam pegando tamanho PP por conta do cropped, que é um pouco maior. Eu quis pegar tamanho P, por quê? Porque o short ele é um pouquinho mais curto. Então, eu fiquei com medo de ficar muito curto no meu bumbum. Então, eu pedi no tamanho S, que é o tamanho P, porém o cropped ficou grande. O short ficou perfeito, mas o cropped ficou um pouquinho grande. Aí, eu também vou ajustar aqui dos lados e na manga e tá tudo certo. Mas o cropped é esse daqui. Com essa manga assim. Manga nula manga, né, gente? Eu fui descobrir que era nula manga só depois de muito tempo. Pra mim era cropped de um ombro só. Mas foi esse aqui. E o shortinho é esse aqui, ó. Ele fica quase uma sainha, mas ele é um short, ó. E aí ele tem essas cordinhas aqui pra amarrar. Dá pra dar 2 voltas no corpo, porque essa cordinha aqui é bem grande. Mas ele é super confortável e ficou certinho aqui na minha cintura. Ele tem elástico, ó. Então ficou certinho e ficou perfeito. E ele não fica nada transparente. Então eu amei também. Esse é o conjuntinho, ó, do shortinho com cropped. E ó, o que eu falei, a alça dele poderia ser um pouquinho menor, porque aí ela ia ficar mais ajustada em mim, ó. Mas nada que uns pontinhos não resolvam. Aí ele fica assim. E o shortinho na parte das costas. Ele não fica nada transparente e é super confortável. E foi essa a primeira parte das minhas comprinhas da Shein. Aguardem aí que vai sair a segunda parte com os vestidos e as roupas de academia.
Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero vocês no meu próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!